Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa aula de expansão de projeto de vida e como nós conversamos na aula passada, finalizamos então aquela passada rápida sobre as competências socioemocionais. E aí, depois que vocês assistiram essa aula, viram o arquivo em PDF que eu coloquei para vocês, vocês conseguiram se encontrar em alguma dessas competências socioemocionais? Vocês analisaram, vocês viram, falaram, poxa, me enquadro nessa habilidade aqui. Vocês conseguiram se enxergar? Isso é muito importante para vocês, porque como eu já disse nas outras aulas, essas competências vocês vão adquirir, conforme o tempo vai passando, vocês vão amadurecendo, vão tendo experiências na vida, de conhecimentos, de oportunidades de trabalhos e tudo mais, mas também vocês vão ser avaliados por essas competências que vocês adquiriram. Como eu falei, numa empresa, numa entrevista de emprego. Então, tudo que eu falei para vocês referente a essas competências é muito voltado de como vocês serão avaliados para vocês conseguirem um cargo aí de uma gerência, um cargo aí superior, um cargo onde você vai ter uma responsabilidade, vai ter que liderar, vai ter que cuidar de uma equipe, Então essas habilidades é que vai ajudar vocês a chegar até esses lugares também. Claro que o estudo, a formação é muito importante também. Mas você aprender, ter essas habilidades ajuda muito você a conseguir um cargo aí na vida de vocês. Um exemplo aqui que eu sempre costumo dizer sobre as minhas experiências. Eu já tenho uma experiência na área de logística, trabalhei como auxiliar de almoxarifado, já trabalhei também como almoxarife. E o que acontece? Quando eu morava aqui em Sorocaba, em 2013, que depois eu fui morar em Curitiba, eu só tinha uma experiência na área de estoquista, quando eu trabalhei numa loja de materiais de construção. Quando eu mudei para Curitiba, no meio de 2013, eu procurando a oportunidade de trabalho, entregando currículo, apareceu uma vaga para mim como almoxarife. Eu falei, olha, que bacana, diferente, nunca tinha trabalhado como um almoxarife, sim como um estoquista, ajudar a descarregar, conferir, que era coisas mais simples. Só que aí o meu perfil, na hora da entrevista, a gerente decidiu então me dar a oportunidade de cuidar desse almoxarifado. Ou seja, era uma empresa que cuidava de toda a área pública de Curitiba, limpezas de ruas, terminais de ônibus, hospitais. Então tinha uma rotatividade muito grande de pessoas. Só que nesse almoxarifado eu era uma única pessoa, que trabalhava, que tomava conta. Não era um almoxarifado grande, por isso que é só uma pessoa. Mas o que acontecia? Todo dia vinha pessoas para pegar uniformes, para pegar equipamentos para poder trabalhar. Então, ou seja, eu tinha que estar ali a todo tempo, integrado com a empresa, sempre atualizando as informações que eles precisavam. Se estava acabando o produto de limpeza, se alguma máquina tinha quebrado, se o uniforme também estava acabando, se acabou algum tamanho, um número. Então, eu tinha que ter essa responsabilidade nessa gestão do meu almoxarife. Foi uma experiência assim, de grande importância na minha vida. Foi fácil, professor? Não, não é fácil. Quando você tem essa habilidade, mas você ainda não tem uma certa experiência, onde as pessoas estão depositando em você essa credibilidade, dessa oportunidade de ter essa experiência no mercado de trabalho, é um desafio muito grande. Então, também isso eles avaliam você, a partir dessa habilidade, que eles acabam encontrando em você, essa capacidade que você tem de gerir, essa capacidade que você tem de dominar o seu espaço. E foi uma experiência muito marcante. Fiquei 8 meses nessa empresa, eu morava longe dessa empresa, mas eu fiquei ali por 8 meses, até conseguir um outro trabalho que foi mais próximo de onde eu morava, que eu gastava quase 2 horas de viagem para ir e 2 para voltar desse trabalho. Então, como falei para vocês, e nessa empresa me deu então a oportunidade de começar a fazer um curso de logística. Comecei a fazer faculdade de logística. Como eu falei para vocês, do meu projeto de vida, que antes eu sempre quis ser professor, Então, hoje eu sou professor.
e sempre deixava de lado para tentar me encontrar em outra área para poder conseguir ter um recurso financeiro mais rápido para minha vida e para minha família. Só que quando chegou num certo ponto da faculdade de logística, no curso de logística, eu percebi que não era aquilo que eu queria, porque envolvia uma grande parte de cálculos. E eu não sou bom assim em matemática. A gente tem uma habilidade, a gente consegue fazer alguns cálculos, mas não é aquilo que iria me trazer uma certa felicidade e o prazer no trabalhar. E aí foi que eu percebi, falei, poxa, eu estou fazendo uma coisa que realmente não está me deixando feliz. Tinha cálculos, pessoal, que era uma folha do caderno, de verdade mesmo, não é brincadeira. Era uma folha, eu falei, Deus amado, como é que eu vou fazer isso? Fiz a prova de matemática, fiquei em DP e foi aí que realmente eu entendi. Falei, não, meu negócio não é essa área de logística. Gosto dessa área, é muito legal, tem muitas oportunidades. Muitas pessoas fazem uma visão da área de logística como se fosse algo que é só estoque, almoxarifado, recebimento, conferência. Não, hoje a logística é o que faz movimentar a empresa. Se você não tiver uma logística numa empresa que funcione, a empresa não vai andar. Porque é a logística que faz ter esse movimento, essa rotatividade na empresa. Então é muito interessante. E na aula de hoje, nós vamos falar justamente sobre isso, sobre caminhos que levam ao mercado de trabalho. Nós vamos iniciar a situação de aprendizagem 4. Por que nós vamos pular já para 4? Porque tem a 3 que nós não fizemos. Porque a 3 ela tem uma avaliação para vocês realizarem. E eu quero me aprofundar melhor nessa avaliação para que vocês possam executar de uma forma tranquila, onde eu possa tirar todas as dúvidas de vocês para realizar essa avaliação. Então por isso que hoje eu vou pular nessa parte da avaliação, que é a situação de aprendizagem 3, fala sobre as competências socioemocionais, que nós já conversamos, já dei essa aula para vocês, mas aqui tem uma avaliação para vocês fazendo, que é para vocês identificarem suas competências socioemocionais, né? Tem outras coisas aqui, e essa realização dessa avaliação, que é uma autoavaliação que se chama, deixa eu ver aqui, avaliação por rúbricas. Instrumentos de avaliação por rúbricas. Então eu vou me aprofundar melhor nessa avaliação para poder passar para vocês com mais certeza e mais clareza, tá certo? Então nós vamos pular então para a situação de aprendizagem 4, que fala mudanças no tempo. Mas nós temos aqui também uma atividade, né, que é caminhos que levam ao mercado de trabalho. Nessa situação de aprendizagem, né, nós vamos trabalhar com as competências socioemocionais, o respeito e assertividade, tá? A assertividade, falando novamente, não tem a ver também com aquela situação de você acertar em si, entendeu? Numa escolha, alguma coisa. Mas a assertividade, até tem um exemplo aqui, tem aqui, tá? A observação que eu quero ler para vocês. A assertividade, ela é a capacidade de nos fazer ouvir, dando voz a nossos sentimentos, necessidades e opiniões e exercer influência social. Ou seja, a assertividade tem a ver de você ser ouvido, onde aquelas pessoas que irão ouvir vão acatar para elas, né? E fazer valer. Exercer uma influência social, tá? Afirmar nossas próprias ideias e vontades é muito relevante para a realização de metas importantes para nós mesmos ou para o nosso grupo diante da oposição ou injustiça, tá? Então aqui no livro de vocês tem esse exemplo aqui falando, essa explicação melhor sobre assertividade para vocês não confundirem. E aqui nós temos a atividade 1, que fala sobre caminhos que levam ao mercado de trabalho, que aqui tem para nós refletirmos sobre a história do personagem Kaká, que está lá atrás. Então vamos voltar lá, eu vou ler com vocês aqui, para vocês relembrarem, que está na página, cadê ele aqui? Achei, 218, acredito que para vocês seja essa parte, que ela está situada na... Oh meu Deus, cadê aqui? Ah, tá bem no comecinho mesmo, tá bem no comecinho, pessoal, 218. Tem um plano de ação, tem aqui a plano atividade 2, plano de ação, narrativas de personagens e o futuro, certo? E é nesse aqui que está a história do Kaká.
que é o Carlos Eduardo, que fala aqui, vou ler aqui rapidamente para vocês terem a ideia do que nós estamos falando. Carlos Eduardo, também conhecido como Kaká, ele é um jovem perspicaz que sempre buscou resolver os problemas do dia a dia. Ao longo da juventude, descobriu seu talento como fotógrafo, seguindo esse caminho como profissão. Na primeira série do ensino médio, optou pelo itinerário formativo de matemática conectada e, como segundo componente curricular, conexões empreendedoras. Assim que concluiu o ensino médio, não tinha dúvida de que gostava mesmo, era de fotografia e queria empreender nessa área. O início de sua carreira foi difícil, pois eram poucas as oportunidades de se inserir no mercado de trabalho, ainda mais porque não tinha experiência. Nessa época, o sentimento de importância e inadequação diante dessa escolha quase o desmotivaram. Porém, ao se lembrar das aulas de projeto de vida e do plano de ação que elaborou para alcançar seus objetivos, reanimou-se e não se deixou abater. Nessa mesma época, conheceu o grande amor da sua vida, uma jovem do ramo da fotografia que o ajudou a focar em sua meta, tornando-se um fotógrafo reconhecido pela sua competência. Daí então, ele conseguiu unir sua profissão de fotógrafo e a de professor de fotografia, realizando assim dois sonhos: ser dono de uma empresa multinacional, empresa global que vende os seus cursos por meio de uma plataforma digital, e ser professor de jovens surdos, como ele. Como será o futuro desse professor e empresário? Olha que interessante, né? Nós temos aqui sobre essa história aqui do Kaká. Voltando então para a página 231, que é o Caminhos que Levam ao Mercado de Trabalho, acabamos de relembrar sobre a história do Kaká. Então aqui tem a pergunta: conforme a proposta da atividade Caminhos que Levam ao Mercado de Trabalho, vocês devem o quê? Seria, se fosse na sala de aula, vocês deveriam então formar em grupos, né, com as seguintes estações temáticas de aprendizagem: as universidades, formação técnica e tecnologia, carreira militar e empreendedorismo. Vocês já pensaram nisso, pessoal? Sobre as universidades que vocês querem estudar? Sobre os cursos que vocês pensam? Vocês pensam numa formação técnica e tecnológica? Vocês já pensaram também na carreira militar? E empreendedorismo? Já pensaram também em ser o dono do seu próprio negócio? São situações que é de se pensar e você começar agora a analisar. Às vezes você tem um dom, tem habilidade, tem uma capacidade de criar alguma coisa. Às vezes, geralmente as mulheres têm esse dom, né? Eu falo dom porque é algo que você nasce, né? É uma habilidade que você nasce e que você começa a desenvolver e que com o tempo, às vezes uma oportunidade que você tem, você acaba expandindo, né, esse conhecimento. Geralmente as mulheres gostam de fazer o quê? Bolos para poder vender, fazem pães, né? Geralmente os rapazes gostam de fazer o quê nessa área de empreendedorismo? Gostam de fazer alguma coisa referente a suplementos, né, para quem faz academia, e outras coisas, que tem muitas áreas que vocês podem, né, atuar como empreendedor. Mas vocês já pararam para pensar em alguma habilidade que vocês têm para isso? Porque às vezes vocês ainda não têm em mente um curso que vocês querem seguir para ter uma carreira, mas vocês têm uma habilidade de criar alguma coisa. Eu conheço pessoas que hoje são donos de grandes negócios, né, que começaram comigo na escola, que achou que ia seguir uma carreira de universidade, mas não seguiram, acabaram se encontrando numa outra área. Então eu quero que vocês reflitam sobre isso, sobre essas ideias, sobre esses projetos, né, que vocês podem ter de ou ir para uma faculdade, ou fazer uma formação técnica, um curso técnico, ou uma carreira militar, que também é muito legal, ou então empreendedorismo, tá? Está na página 231 para vocês então realizarem essa atividade. E aqui nós temos também algumas explicações, né, sobre as estações, né, que é as universidades, a formação técnica tecnológicas, temos também a carreira militar e também empreendedorismo. Então, para não ficar muito longo, tá, o nosso vídeo, para não ficar muito cansativo, porque são alguns tópicos bem interessantes de serem trabalhados, tá? Vou pedir para que vocês leiam, tá, esse conteúdo da situação de aprendizagem 4,
leiam da página 230, 31, 32 e 33, para que a gente então possa dar sequência, tá? Sobre essas atividades, sobre essas carreiras, né, que podem levar vocês ao mercado de trabalho. E eu quero então que vocês façam então essa análise de vocês sobre essas ideias. Vocês pensam realmente numa faculdade, em apenas fazer algo técnico, ou então seguir uma carreira militar, ou então ser o dono do seu próprio negócio. Tá certo, pessoal? Então na próxima aula nós vamos conversar sobre cada uma desses temas, tá? E aí a gente vai conversando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mande mensagem no chat, tá? Ou vocês já me colocaram, já me adicionaram no grupo de vocês da sala. Vou deixar o meu número aqui disponível novamente. Se vocês ainda não me adicionaram, me adicione. Eu já tenho aqui umas 4 turmas, 5 turmas que já me adicionaram. Já estamos mantendo contato, trocando informações, tá? E espero por vocês, tá bom? Um abraço para vocês, pessoal. Até a próxima aula.